Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus responde no tempo apropriado. Me concentrei e disse, Deus, qual é a razão da oração? Porque eu não sei. Aí eu peguei a Bíblia. Antes de eu abrir, o Senhor me levou a esse hino que você vai ouvir aqui. Então, quando eu coloquei esse hino e comecei a orar com a Bíblia fechada nas minhas mãos, então Deus me deu o motivo da oração, do propósito. Essa música é tão linda, é uma coisa tão profética, uma coisa tão glamourosa. Mas não é um hino bonito só, a unção que está nesse hino, a unção, a voz da mulher que está cantando e ao mesmo tempo proferindo uma palavra profética, é algo sobrenatural, surreal. E uma das coisas lindas é que, enquanto eu estava procurando esta mensagem, Deus me pediu para pregar sobre a oferta alçada, que não será hoje. Por que a oferta alçada foi tão importante para Deus mais do que o dízimo? Se o dízimo, por ser lei, já se mostra tão importante, porque tudo que é muito importante, tudo que não pode ser quebrado, se torna lei. Concorda? Esquece o mundo espiritual. Tudo que é muito importante na sua nação, se você é brasileiro, tem que se tornar lei. É algo obrigatório. É sancionado a lei. E o dízimo é sancionado por Deus. A oferta alçada vai ser muito depois, quando Deus a pede. Ela já acontece por Abel, já acontece por Abraão. Então Deus falava comigo sobre a oferta alçada. E eu quero ministrar sobre o que é a oferta alçada, um ensino tremendo bíblico para a sua vida. Então eu esbocei comecei a esboçar essa mensagem. Aí Deus disse, essa mensagem não é para hoje. Mas quando eu comecei a buscar a Deus, segurando a outra Bíblia, que não é essa, a outra Bíblia, e Deus me levou a este hino, porque eu sempre procuro no dia hinos. Todo dia eu gostaria de ter um hino diferente. Mas às vezes eu ouço 30, 40, 50 hinos, os pedacinhos já começam, eu já sei que não é aquilo que o Espírito Santo quer. Muitos hinos são bonitos, mas não tem a unção. E eu primo pela unção, eu não primo pela beleza da melodia. É pela unção que me entra no coração e me faz sentir no corpo inteiro. Aí eu sei que aquele hino é um hino não só bonito, mas ele tem uma unção diferente. Então esse hino ele tem uma unção diferente. Assim como tantos outros. Mas eu tenho muito menos do que eu gostaria. Eu não tenho 100 hinos de unção. Nestes 31 anos de crente, eu não consegui. Então eu procuro. Então, quando Deus me deu este hino, Deus disse, o tema do propósito desta semana, eu quero que você diga às pessoas, o Deus que vê. Eu quero que as pessoas percam esse medo e que elas acreditem que eu sou o Deus que vejo. Ou sou o Deus que ainda olho por aqueles que são sinceros. Então, a campanha, eu não sei o que você está passando, mas o tema desta semana, usarei exemplos, o Deus que vê. O Deus que viu situações desesperadoras de pessoas, mulheres e homens, que esperavam uma oportunidade, que pensavam, será que eu vivo neste mundo sozinho? Será que Deus não me vê? Será que Deus não me nota? Será que o pastor não me nota? Será que as pessoas não percebem o que eu estou sofrendo? Então o tema desta semana, ou a busca desta semana, é o Deus que vê, é o Deus que olha para mim. Simplificando, nós vamos buscar para que você creia que Deus olha por você, que Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo a sua vontade de mudança. O Deus que vê. Porque Deus vê o mundo inteiro, não é verdade? Segundo Crônicas 16:9. Mas por que Ele não abençoa o mundo inteiro? Porque a bênção é para as pessoas que estão suplicando a Ele, que já não buscam mais recursos do mundo e estão buscando nele de fato, de coração.
Então eu quero te dizer que Deus, Ele ouve e Ele vê o que você está passando. Então esse hino, a mulher vai contar duas histórias dentro desta canção. A história de Agar e a história de Ruth. Dentro desta semana eu citarei o exemplo de Ruth. Não hoje. Talvez eu traduza na música que vai ser cantada. Mas é muito linda esta música. Valorize as coisas de Deus. Para um tempo, em vez de você ficar aí no Facebook procurando notícias, fofoca, intrigas, pega o seu telefone, entra no canal do YouTube e procura hinos. Hinos de adoração. Americanos, ingleses, canadenses, do jeito que você quiser, português, espanhol. E você vai ter uma infinidade. Você vai passar horas e dias e meses e não vai cessar de aparecer músicas diferentes, uma atrás da outra. Não há, é um negócio infinito. É um mundo gigantesco, incomensurável, exponencial. Talvez a sua capacidade e a minha de ver todas as músicas disponíveis no YouTube. Mas você vai encontrar. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que eu creio que você quer servir ou serve. O Deus que me revela é o Deus que te revela. Então, o tema desta semana, o Deus que vê. Você está buscando. Você vai como que buscar, eu quero o Deus que me vê. Eu quero que Deus veja a minha vida. Por favor, Deus. É chamar a atenção de Deus para a sua vida. Então, vamos ouvir este hino. E este hino, como ele conta a história de Agar, a Bíblia disse, então deixa eu ler o texto, que assim que acabar o hino eu já oro, que Agar no capítulo 16, ela está fadada a ser escrava. Está fadada a ser escrava de Faraó no Egito. E quando Abraão sai do Egito com a sua família, quando ele quase deita com Sara, por achar Sara muito bonita, e por não saber que era esposa de Abraão, porque Abraão havia mentido, por medo de que ele fosse morto, porque ela era muito bonita, faltava fé ainda em Abraão. Você vê que depois Abraão é chamado do pai das multidões, é o exemplo de fé. Mas ele não começou com uma fé grande. Então não importa se você ainda não tem uma fé grande. Se a sua fé ainda está como Abraão, a ponto de mentir, dizendo que a sua esposa não é sua esposa, o seu filho não é seu filho, o trabalho que você tem não é o seu trabalho, a casa que você tem não é sua, porque com medo de alguém achar que porque você tem muito, vai tomar o que é seu. Quem sabe a sua fé está igual a de Abraão. Então, quando Abraão é expulso do Egito, porque Faraó tem medo da maldição de Deus, ele dá a Abraão muita riqueza, animais, e dentro disso ele dá uma escrava para servir à sua esposa. E essa escrava leva outras. E Agar se torna a mulher de confiança de Sara. Porque Sara não tem filhos, pede que Agar deita com seu esposo e vai gerar Ismael. E a Bíblia diz que houve um momento que Sara se sente menosprezada. Se sente agora de uma forma humilhada por Agar, que agora ela consegue dar o filho ao seu marido e ela não. E a Bíblia diz que ela foge. Mas o anjo a encontra no deserto, fugida, no verso 8 do capítulo 16. Olha que tremendo. Mas a Bíblia diz no verso 10 que o anjo a encontra. O anjo a vê no deserto, representante do Senhor, e começa a falar com ela. E a Bíblia diz que ela recebe o nome que será dado ao seu filho Ismael. Ismael quer dizer, ele ouvirá. Olha que tremendo. Agar quer dizer fuga, ou quer dizer mudança também no hebraico. Eles são da geração do hebraísmo original ainda. Não nasceram na época do koiné, do grego misturado com o hebraico. O aramaico, não. Então a Bíblia disse que no versículo 13, Agar, feliz com a profecia do anjo, quando disse, olha, só volta lá, se humilha para sua senhora Sara, porque Deus vai te honrar, Deus vai abençoar. E ela então disse, e ela chamou o nome do Senhor,
que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Olha que lindo. Ela dá um nome para o Senhor. Você já imaginou que coisa linda? E esse nome foi tão de agrado ao Senhor Deus que ele deixa registrar na Bíblia Sagrada: o Deus que vê, o Deus que me olhou no meu sofrimento. E isso vai pesar na sua vida. No capítulo logo à frente, quando a Bíblia diz que ela agora, depois de nascer o seu filho, no capítulo 21, no verso de número 17, Ismael cresceu um pouquinho. Nasceu, já deve ter os seus 4 aninhos. E a Bíblia diz agora que, de novo, ela é expulsa, com pouca provisão, pouca água. Abraão não foi leal. Sara muito menos. Vão perder muitas bênçãos. Não esqueça que tudo aquilo que a Bíblia elogia Abraão, ou qualquer um dos personagens, não resume o que eles têm de negativo na vida deles. É porque Deus é Deus de misericórdia. E Deus, quando a gente conserta, é como se Deus apagasse o nosso passado. Abraão não foi leal. Deu um bocadinho de pão, um pouquinho de água e mandou ela para o deserto. E ela foi para uma jornada do deserto desesperada, num terreno áspero, árido, um deserto cruel. E a água acaba, o pão acaba, e ela coloca o filho sob um arbusto e ela se distancia para esperar o filho morrer. E novamente, a Bíblia diz que ela ouve uma voz. Porque diz a Bíblia que Deus ouviu a voz da criança. E Deus ouviu a voz da criança, mas Deus viu Agar chorando injustamente, porque ela havia sido humilhada, a culpa não era dela, era escrava, enfadada a ser escrava, porque ela já era escrava no Egito, agora vai ser escrava de Sara e humilhada. Foi usada sexualmente, foi obrigada a deitar com Abraão. Abraão engravidou, não casou, não firmou aliança com ela e não foi capaz. Abraão não teve caráter. Abraão não teve caráter de dar para ela parte dos seus muitos bens. Você nunca me viu pregar assim sobre Abraão. Mas Deus, porque ela dá o nome ao Senhor, no capítulo 16, verso 13, o Senhor é o Deus que vê. Isso vai ser a favor dela no capítulo 21. Qual o nome que tu vai dar a Deus neste momento da sua luta? Não esqueça. Não esqueça, glorifique porque Ele vê, porque Ele te ouve. E Deus vai abençoar ela e vai abençoar Ismael tremendamente. Então, eu quero, baseado nesta palavra, que Deus não te esqueceu. Às vezes você clama para que eu tenha um propósito de oração que vai de encontro à sua necessidade. Então, esta semana, por bondade do Senhor, não porque eu sou bom, Deus disse: meu filho, eu quero que você ministre essa semana, que eu sou o Deus que vejo, o Deus que ouço, os remanescentes de Agar, os remanescentes de Ruth, etc. Eu ainda ouço o clamor de quem geme, como os hebreus, quando no Egito, no capítulo 1, 2 e 3 de Êxodo. Deus vai te abençoar. Se você também, assim como Deus é o Deus que ouve, que Deus possa também ouvir, você possa fazer Deus ouvir a sua fidelidade e lealdade. Que você também possa ouvir Deus, porque Deus te ouve. Ouça Deus o que Ele te pede através da palavra. O que eu tenho lhe pregado, o que você tem ouvido verdadeiramente através da palavra. Então vamos ouvir este hino. E se você quiser curvar a sua fronte, colocar a mão no coração, tiver vontade de chorar, chore. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe porque o tema dessa mensagem é o Deus que ouve e o Deus que vê a todo tempo. A sua hora chega. Vamos lá.
Agar was a single mother. era uma mãe solteira. She was abandoned by the family she belonged Foi to. abandonada pela família que a And pertencia. there in the wilderness with her son alone, E with nas suas very dúvidas, little os seus provision, questionamentos, com a pequena provisão, com seu filho sozinho, com seu filho sozinho. Nas suas she was perguntas, questioning, cheio de questionamentos com Deus. does anyone? E ela se perguntava, há alguém que se preocupe She's comigo? crying in the desert. E ela chorava pelo deserto. She's lost in her despair. E ela estava completamente perdida no seu desespero. She thinks nobody loves her. Ela pensava que ninguém a amava. Hagar thinks nobody's there. E Agar pensava que ninguém estava ali no deserto naquela hora. But God says, Mas Deus disse para si mesmo, will be eu vou ser uma aliança fire around her. em volta desta mulher. I will be the E eu serei a glória glory no meio deste Oriente, deste and the deserto. power of my presence. E o poder da minha presença Bring her to her knees. vai levar ela aos seus And I will joelhos. lift her up. E eu vou levantá-la de novo. For I'm the God who Porque sou o Deus que vê. I'm the God who sees. Eu sou o Deus que vejo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Then he Jesus. speaks in gentle whisper. E ele então falou de uma forma gentil, como sussurro aos meus He ouvidos. softly calls her name. E de uma forma suave chamou pelo meu nome. She feels his arms enfold. E ela sentiu os braços envolver a sua vida e segurá-la. She'll never be the same. E nunca mais ela seria a 'Cause I'm mesma. the God who never changes. Porque o Deus And my que nunca promises are muda true. e que as suas promessas são verdadeiras. E quando o deserto quiser dizer para ti, lembre que eu sou Deus que vejo e que faço coisas novas. And then there was another woman named Ruth. E também a outra She mulher, was from the land of Moab. nas escrituras sagradas, ela veio da terra dos Moabes, chamada Met with Ruth. grief and heartache. She was a widow E ela, nas mesmas dificuldades, nas mesmas lutas, who was also a widow. ela também era viúva, e viúva estava Noemi com ela, sua sogra. Mas era But tempo Ruth de had se never been mover. to Bethlehem. She had never Ruth nunca havia tasted estado em of the Bethlehem, house of em bread. Belém da Judéia. But Ela now nunca havia she had heard experimentado an a casa de pão. invitation to come and Mas taste ela agora the food. recebia o convite para estar And so lá. she vowed herself to her mother-in-law and said, Então "Where ela you go, se I will prostrou go, diante and da I sua will sogra e die, disse, I will die." aonde você for eu irei, aonde morrer eu morrerei, aonde você deitar eu deitarei, o seu Deus é meu Deus, o seu povo é meu She's povo. traveling through the desert. E ela vai fazer a sua viagem, a sua jornada pelo deserto. She's leaving her despair. E ela deixou o seu desespero para trás. She's hoping for a future. E ela se segurava no seu futuro. É onde era a sua esperança. E ela orou a Deus para que fosse o líder dela And he dali adiante. E ela disse, will put e eu porei a ring around a minha your aliança finger. em volta dos meus dedos. Eu abençoarei Child within your womb. o filho que virá ao seu ventre. Will be born for you to free E ele the será world. a aliança do Salvador desde o And seu he'll nascimento. make all things new for you. Ele vai ajudar o mundo a ser livre do pecado. Aleluia. Oh, aleluia. And then E from então, Ruth, who gave birth to a son, Obed, Ruth que who deu gave birth à luz a to um filho son, chamado Obed. Jesse, E esse deu who gave à birth luz to a son a um filho chamado Jessé. named David. E esse Now this trouxe same a once vida a um shepherd homem boy, chamado Davi. mighty warrior, anointed king, Pastor de ovelhas que se tornara um grande rei para a dinastia de Israel. he's hiding in the desert.
O Senhor é aquele que guia sobre o deserto. battling despair. E mesmo que alguém esteja desesperado David thinks his nas escuridões de um deserto, it's over. And houve tempos que o próprio Davi pensou que tudo havia acabado, quando sozinho, abandonado pela sua família. Mas ele estava debaixo de uma promessa. E Deus disse nos céus: eu vou ser a pedra rocha da salvação, e te segurarei nos altos lugares. Aleluia. Poder do meu Espírito. E vai lhe deixar livre de todos os seus medos e desesperos. Aleluias. E você vai encontrar e vai saber que eu estou sempre perto. Aleluia. Porque eu serei a aliança da promessa sobre ti. Eu serei a glória no Oriente, nos seus desertos. E o poder da minha presença vai te trazer aos joelhos. E eu te levantarei de novo. Aleluia. Para o Deus que tudo vê. then from the line of David, Aleluia. finally, Jesus, the E quando Messiah, chegou o fim de the Davi, anointed one, viria Jesus, o Messias, o Yeshua, born in the Cristo. same house of bread, to be the bread of life. nascido da mesma casa de pão, And Belém he de would grow, Judéia. and he would be called the Son of God. E ele seria He would chamado be Filho do called Deus vivo, Emmanuel, God with us. o And he would homem, heal, o Filho and do he would homem, o reveal. Filho de Deus. And then he had veio ao an mundo para encounter with salvar a a nossa woman named Mary of Magdala, Oh, who was plagued aleluias. by demons, Oh, aleluia. tormented by evil O mesmo spirits. Deus que vai salvar Maria Madalena, And Jesus set her Maria free. de Magdala, do seu And Mary deserto, followed him. da sua escuridão, da sua She solidão. listened at his feet. Aleluia. She saw Ela seguiria ele, ouviria she ele. loved him. Oh, Aleluia. how she loved him. E como ela amou Jesus. As they nailed him to the cross, and as they placed his body in the tomb, E mesmo quando o seu corpo estava deitado num túmulo, estava Maria lá, lembrando das promessas. she's crying in the garden. E ela chorava no jardim. She's Estava quebrada em seu desespero, porque ele havia ido. She's searching for her Savior, Ela procurava homem como encontrar o seu Salvador. but his body isn't there. Ela sabia que o seu corpo um dia estava He lá, said, Mary, mas ele ia sair. glory, glory, glory. Quando ela viu glória, 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 aleluia. E ele disse: eu serei a glória nos seus desertos. E todo joelho e toda língua confessará. E o joelho se dobrará dizendo que só eu sou o Senhor. Aleluia. Eu serei aliança sobre ti. Eu serei a glória que te levará aos seus joelhos e que levantarei de novo. Porque eu sou o Deus que vejo. I'm the God who sees. Eu sou o Deus que vejo. Eu sou o Deus que vejo. I see you. I'm the God who sees you in your wilderness, sees you in your brokenness. Eu vejo, eu sou o Deus que vejo quando tu choras, quando tu estás quebrantado, quando tu estás
está desesperado, sem esperança alguma, eu sou o Deus que vejo. I'm a God, Who sees? who sees. I'm nearer than you dare believe. Aleluia. Here in the very air you breathe. Ele é verdadeiramente o ar que tu respira. Eu sou Deus. I'm the God who sees. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo. Então agora eu quero orar por sua vida. Ou por nossa vida. Senhor, meu Deus e nosso Pai. Eis aqui, meu Deus, de joelho diante do Senhor. Para mais um propósito de oração. E o tema é o Deus que vê e que ouve. Aleluia. Eu apresento todas essas pessoas destes pedidos de oração. Todos estes nomes que de alguma forma está suplicando, dizendo: Deus, olha para mim. Deus, ouça a minha oração. Deus, tenha compaixão de mim. Pessoas que estão pedindo a mudança da história que estão vivendo há muito tempo. Pessoas que suplicam desesperadamente o socorro, Pai. Assim como tu fezes com Agar, com Davi, com Ruth, com Madalena, como ouvimos o testemunho desta mulher. Eu sei que tu és o mesmo, Hebreus 13:8. Tu és o mesmo ontem e hoje e eternamente, Senhor. Que a misericórdia do Senhor alcance essas pessoas. Que o Senhor possa olhar para nós, ouvir a nossa oração, mesmo que ela seja silenciosa, mesmo que essa oração venha apenas do silêncio do coração, que venha nas lágrimas que correm dos olhos, quando não podemos mais expressar, quando alguém não tem mais palavras para dizer o que sentem. A todas as pessoas esta oração é intercessão para aquelas que se sentem sozinhas, abandonadas, e como Agar, desesperada, se pergunta: alguém me ama? Alguém se preocupa comigo? É por estas pessoas que eu suplico nesta madrugada. Por aqueles que estão doentes, porque tu disseste que veio para os doentes. Os que estão enfermos da alma, vivem medos, depressões. Outros doentes físicos e que entendem que não é a hora de partir. Tem projetos e sonhos para com o Senhor ainda nesta terra. Ouça, Deus. Ouça essas pessoas. Ouça essas pessoas. E abençoa, Pai. Alcança as lágrimas que até aqui só os lenços, as toalhinhas têm alcançado. Olha para todos nós que suplicamos por uma vida reta com o Senhor, que suplicamos por uma vida de lealdade, de fidelidade com o Senhor, e muitas das vezes as forças das trevas parecem nos vencer. Olha para nós e fazemos como Agar, no verso 13 de Gênesis 16. Queremos dar a partir de hoje o nome ao nosso Deus. O Deus que vê, o Deus que olhou para mim, o Deus que me ouviu. Pai, como um servo do Senhor, olha para todas as pessoas que suplicam, Pai. De um modo geral,
Olha todos que parecem. Eles sentem que a oração não tem sido ouvida na plenitude. Pessoas que têm pedido um sinal que o Senhor os ama. Embora já há sinal de sobra, mas há angústias do coração, o que parece sufocar as bondades do Senhor. Então ajude esta pessoa a ver o Senhor, a ver o Senhor agir nas suas vidas. Meu Pai, deixa essas pessoas acreditar que elas não estão sozinhas nessas batalhas. Ajude elas a acreditarem que o Senhor tem olhado por elas e para elas, que o Senhor tem ouvido os seus clamores, Pai. Ouça a mãe solteira nesta hora, que sofre para criar os seus filhos, os pais que foram abandonados pelas suas esposas e estão em lutas com seus filhos, homens que desistiram da vida, estão viciados em crack debaixo de uma ponte, chorando esta hora em algum lugar deste planeta. Homens que entregaram as suas vidas às possessões malignas, estão no manicômio como loucos, quando na verdade a loucura foi uma possessão do inimigo, porque não nasceram loucos. Deus Pai Todo-Poderoso, usa-me com graça nesta semana. Usa-me de forma que eu me torne um canal de bênção, que muitos milagres aconteçam, que muitos sinais e maravilhas aconteçam nas vidas do outro lado desta internet, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. Deus Pai Todo-Poderoso, que eu ouça testemunhos, mas não é necessário. Se o Senhor, meu Pai, colocar os teus anjos para testemunhar a grandeza do Senhor em tudo que essas vidas precisam alcançar esta semana, a glória é sua, o louvor é seu, toda a honra é do Senhor, toda exaltação é sua. Só uma coisa eu te peço: me dê paz, porque a paz é a certeza de que o Senhor está ouvindo a minha oração, de que o propósito desta semana veio do Senhor e não veio de mim. Eu orei, eu busquei nesse meu quarto um propósito e já tinha esboçado sobre a oferta alçada, mas o Senhor disse não. Quando eu botei esse hino, o Senhor disse: eu quero que esta semana todos saibam, todos que me buscam, todos que choram pela injustiça, eu sou o Deus que vê, eu sou o Deus que ouça. Eu começo a pedir por mim mesmo, Pai. Ouça o meu clamor como ministro do Evangelho. O que devo pregar e como devo pregar. Aonde devo pregar, a quem pregar. Como pastor de uma igreja, como evangelista. Comece a ouvir de mim, Pai. A quem me colocas para interceder para o seu povo. Que o dinheiro não seja nunca a direção da minha escolha. Que o conforto nunca seja decisório para minha escolha. Eu quero amar mais almas. Eu quero amar mais missões. Eu quero ser mais útil, ajudando enfermos da alma, enfermos físicos, ajudando os aprisionados, cativos do mal. Quero ajudar pessoas, Pai, com aconselhamentos, com mensagens, com mentorias, com coaches como tu desejas, mas tudo na sua palavra. Fosse como um político, fosse como um empresário, eu não sei. Eu só sei que eu estou aqui e pedindo ao Senhor, ouça também o meu registro. Tu és o Deus que me ouve. Eu te dou esse nome, o Deus que me ouve, o Deus que me vê. É o nome que te dou.
Pai, assopra sobre essas pessoas o refrigério. Alcança as viúvas, alcança os divorciados, os viúvos, os idosos, as idosas, os órfãos, as órfãs, os ministros do Evangelho machucado e ferido, as ministras da palavra feridas, machucadas, desesperançosas, sem direção e sem rumo. Alcança elas agora. Aqueles ministros ou ministra, quem quer que tenha me pedido oração, pastor, ora para que Deus me dê uma direção que eu fazer. Só sabe todos que possam ter me pedido esse tipo de oração. Pessoas que dirigem igreja, dirigem ministérios. Eu abençoo todas elas, Pai. Todas as pessoas que têm pedido direção para o seu casamento. Pessoas que têm pedido direção nos seus relacionamentos. Têm pedido o sim ou não do Senhor. Elas já entenderam que o sim ou não do Senhor é bênção. Pessoas que têm pedido, meu Deus, para que o Senhor as abençoe nas portas de trabalho. Pessoas que têm me pedido, meu Pai, uma cesta básica para criar os seus filhos, seus netos. Pessoas que têm pedido, meu Deus, uma posição de dignidade. Pessoas que têm pedido a justiça. Oh, meu Deus e meu Senhor, as pessoas que têm cometido injustiça, o Senhor sabe todas elas. Os injustiçados e injustiçadas, Tu sabes todas elas. Traga uma graça na alma desta pessoa. A injustiçada que foi humilhada, caluniada. E traga a justiça, o juízo do Senhor a pessoas que maldosamente feriram o caráter de alguém. Fizeram fuxico, falso testemunho e prejudicaram a carreira desta pessoa, a vida conjugal. Prejudicaram, estão prejudicando a fé desta vida. Eu abençoo, meu Deus, todos os injustiçados esta hora. E que o nome do Deus deles também seja o Deus que vê, o Deus que ouve. Meu Deus, aleluias. Que aquelas que estão se sentindo agares nesta madrugada, não seja a fuga do confronto, mas seja a fuga para os braços do Senhor. A tradução dos agares, das agares desta madrugada. Seja a fuga do pecado. Os Ismael, meu Pai, do Senhor, que nesta madrugada ora comigo, que na tradução do hebraico é Ele ouvirá. Que todos eles saibam que o Senhor já o está ouvindo, cada um deles. E que eles serão grandes deste deserto como Ismael. Homens e mulheres, Pai, os agares e os Ismaelos. As agares e os Ismael sejam muito abençoados. Sejam acobertados, abraçados como estive. Obrigado por este propósito. Muito obrigado, Pai. Eu te abençoo com toda a sorte de bênção. Que o Deus que ouve, o Deus que vê, seja o Deus que vai agir na sua vida esta semana. E você há de sentir a sua presença. Há de sentir o mover de Deus. E que assim que você crê que Deus te ouve, ouça também a Deus. Ouça o que Ele tem te pedido. Ouça de uma forma voluntária e o sim. Deus o abençoe.